alguns preferem ver a causa da inflação não no aumento da quantidade de dinheiro, mas na elevação de preços. A citação de Ludwig von Mises apresenta uma perspectiva interessante sobre a relação entre a quantidade de dinheiro em circulação e a inflação. Ele argumenta que a inflação não é simplesmente o aumento dos preços, mas sim o resultado da injeção de dinheiro novo no mercado. Mises destaca o papel dos bancos centrais nesse processo, sugerindo que a economia mundial tem sido inundada com dinheiro novo ao longo de décadas. Sua análise levanta algumas questões importantes sobre a natureza da inflação e seu impacto na economia. E é sobre isso que vamos falar neste vídeo. Alguns economistas argumentam que aumentar os gastos do governo é crucial para estimular o crescimento econômico e manter baixo os níveis de desemprego. No entanto, essa justificativa, segundo a escola austríaca, não condiz com a realidade. Uma expansão acelerada da oferta de dinheiro é economicamente prejudicial, pois empobrece a classe média e baixa e amplia a desigualdade. Sem contar que propicia o crescimento do poder estatal e, invariavelmente, nos direciona para uma grande crise econômica. Ou seja, tudo que um político fala que quer combater é exatamente o que ele causa através da inflação, pois os governos usam a criação de dinheiro para aumentar sua própria riqueza e a de seus associados e, em muitos casos, esse dinheiro nem chega nas mãos da população. A inflação não gera apenas pobreza e caos, mas também tirania governamental. Poucas políticas são tão destrutivas para uma sociedade quanto a desvalorização de sua moeda. E poucas ferramentas são tão importantes para um defensor da liberdade quanto um sólido sistema monetário. Dinheiro é um meio de troca. Embora o dinheiro possa ser usado para medir a riqueza de uma sociedade, notas de papel e números não são em si sinônimo de riqueza. Atualmente, R$1 vale mais de 700 mil bolívar venezuelanos, ou seja, o que não falta é número na economia venezuelana. E eles não são necessariamente ricos. A verdadeira riqueza são bens e serviços produzidos na economia. Se um banco central decidir duplicar a quantidade de dinheiro da noite para o dia, isso não tornaria a economia mais rica. Ainda teríamos a mesma quantidade de comida, recursos naturais, tecnologia e todas as outras coisas que formam a verdadeira riqueza em uma economia. Agora, imagine que você está compartilhando uma pizza com seus amigos. A pizza está cortada em 4 pedaços e cada um de vocês recebe um pedaço igual. Tudo parece justo até aqui, certo? Agora, imagine que chegam mais 4 amigos e você quer garantir que todos tenham um pedaço. O que você faz? Corta os pedaços pela metade, agora você tem 8 pedaços iguais. Cada pessoa ficou com um pedaço. Parece uma solução inteligente, certo? Errado. Mesmo com mais pedaços, a quantidade total de pizza não aumentou. A pizza continua sendo a mesma. A única diferença é que agora todos têm um pedaço, porém menor. Isso é o que acontece quando o governo injeta dinheiro na economia. Quando o Banco Central decide imprimir mais dinheiro, ele cria mais notas, mas não cria necessariamente mais riqueza. A quantidade de bens e serviços permanece a mesma. Na economia, se não for aumentada a produtividade, cada unidade de dinheiro tende a valer menos com o tempo. Isso significa que, no exemplo anterior da pizza, a riqueza produzida em um sistema econômico e o valor monetário total dessa riqueza são fenômenos distintos. Um pode aumentar sem o outro. Apesar de muitos políticos falarem que a inflação é boa para a população, a verdade é que a impressão de dinheiro não gera riqueza, mas sim redistribui a riqueza. E não do jeito que você está pensando. Ela redistribui da população mais pobre para as mãos do 1% mais rico, que inclui os políticos. Porque eu não sei se você sabe, mas no Brasil, quem ganha acima de R$17.447 está no 1% mais rico. E a grande maioria dos políticos ganha mais do que isso. Mas deixe-me explicar melhor. Quando o dinheiro é criado, ele não entra na economia de forma igual. É comum pensarmos que cada membro da sociedade vai receber uma quantia igual de moedas. No entanto, esse dinheiro recém-criado não é distribuído de forma igual. Ele entra na economia através de canais específicos, como empréstimos, títulos públicos ou compra de ativos pelo Banco Central. Quem recebe esse dinheiro novo pode ser um governo, uma empresa ou um indivíduo privilegiado. Esses beneficiários têm a vantagem de usar o dinheiro recém-criado para comprar mais bens, serviços, investir ou comprar criptomoedas. Enquanto a maioria da população só terá acesso a esse dinheiro no futuro, isso se tiver. É importante lembrar também que a inflação pode trazer benefícios não legítimos para quem recebe esse dinheiro primeiro, ao mesmo tempo em que prejudica a grande maioria da população. Em resumo, o primeiro dinheiro que entra na economia é o mais barato, pois aqueles que recebem primeiro podem usufruir dos seus benefícios antes que qualquer outro. No entanto, essa injeção de dinheiro novo resulta em empobrecimento relativo do restante da sociedade, o que contribui para a pressão inflacionária. Mais dinheiro competindo pelos mesmos bens e serviços leva a um aumento de preços. Como resultado, o poder de compra da população é reduzido e os beneficiários do dinheiro novo acabam adquirindo bens, serviços e ativos que poderiam ter sido de outros, na ausência de interferência estatal. Para entender melhor, imagine-se um leilão com 100 pessoas.
todas com exatamente R$ 100 para gastar em 100 itens de igual valor. Assumindo que a demanda por cada item é igual, cada pessoa pode comprar um item por R$ 100. Agora imagine que o leiloeiro, que seria o Banco Central, na nossa analogia, decida dar R$ 50 extras para 10 pessoas, que vamos chamar de amigo do rei. Essas 10 pessoas agora têm R$ 150 cada, enquanto as outras 90 ainda têm apenas R$ 100 cada. Agora, as 10 pessoas com mais dinheiro podem dar lances mais altos pelos itens, o que acaba aumentando o preço de todos os itens do leilão, porque há mais dinheiro disputando a mesma quantidade de produtos. As pessoas que receberam os R$ 50 extras conseguem comprar os itens que desejam, enquanto as outras 90 pessoas podem descobrir que agora não têm dinheiro suficiente para comprar os itens que precisam ou que desejam. O poder de compra delas foi diminuído pela inflação. A inflação não confere benefícios sociais gerais. Em vez disso, redistribui a riqueza a favor dos primeiros em prejuízo dos retardatários na corrida. A inflação é, na prática, uma corrida para ver quem consegue obter um dinheiro novo primeiro. Como grande parte dessa redistribuição de riqueza favorece o governo, essa política de criação de dinheiro pelo Banco Central pode ser considerada uma forma de tributação oculta, uma espécie de imposto invisível. Mas, ao contrário do imposto de renda ou do imposto sobre propriedade, nos quais o contribuinte ainda está ciente das regras, ou pelo menos está ciente de que o seu dinheiro está sendo retirado dele, quando o governo cria dinheiro novo para pagar suas contas, os políticos e funcionários do governo conseguem mover riqueza e recurso para onde eles querem. Mas conforme esse dinheiro se espalha pelo mercado, ele faz os preços subirem. Portanto, a inflação é uma transferência de riqueza da população para o Estado, e a essência da inflação é o processo pelo qual a sociedade é taxada em benefício do Estado. Quando o Estado usa a inflação criando dinheiro novo para pagar suas contas, ele consegue aumentar seus poderes além do que seria possível se dependesse somente da cobrança de impostos, como é feito de maneira indireta. Eles precisam usar de uma via indireta, no caso, a inflação, pois a maioria das pessoas não aceitariam pagar de bom grado todos os impostos altíssimos que seriam necessários para financiar os governos de hoje. E só fazem isso porque parte do imposto está escondido e disfarçada. Se os governos fossem diretos e cobrassem os impostos diretamente das pessoas, a maioria perceberia que está trabalhando meses da sua vida para sustentar alguns privilegiados e rapidamente pararia de apoiar políticos que estão fazendo elas ficarem cada vez mais pobres. A perda do poder de compra das pessoas, escondida no aumento de preços, frequentemente é atribuída a especuladores, empresários, inimigos políticos e outros culpados, mas nunca é atribuída ao próprio Estado, que a utiliza para cobrir gastos extras com coisas que não beneficiam em nada a população. E depois dos políticos e burocratas, é exatamente 1% mais rico, que inclui a maioria dos políticos, como eu disse anteriormente, que se beneficia do dinheiro novo. Mas antes de reconhecermos esse processo, precisamos reconhecer que um dos principais mecanismos pelos quais os bancos centrais aumentam a quantidade de dinheiro novo em circulação é através da diminuição da taxa de juros de maneira forçada. No Brasil, a taxa de juros é conhecida como Selic, e de maneira bem simples, a taxa Selic é o preço do dinheiro. As baixas taxas de juros incentivam as pessoas a pegar dinheiro recém-criado por meio do sistema bancário, pois com taxas baixas, o dinheiro está mais barato. E quem são as pessoas capazes de tomar esse crédito barato? Justamente aqueles da classe alta, pois eles possuem mais ativos que podem atuar como garantia. Por mais que o dinheiro esteja barato, o banco prefere emprestar para alguém que dê uma casa como garantia de pagamento do que para uma pessoa que não possui nenhum bem em seu nome. E o que as pessoas mais ricas e com acesso a dinheiro barato fazem? Bom, alguns compram mais roupas e artigos de luxo, mas muitos, especialmente aqueles que entendem o jogo, vão usar esse dinheiro para comprar casas, ações, Bitcoin, metais valiosos, ou seja, vão investir esse dinheiro. E quando muita gente quer comprar essas coisas, o que acontece com os preços? Sobem. E quem já tem esses bens acaba ficando ainda mais rico. Mas calma que tem mais. Além de permitir que políticos, burocratas e a classe alta se apropriem da riqueza do restante da população, há ainda mais uma razão pela qual a inflação é economicamente destrutiva. As baixas taxas de juros que impulsionam essa política atuam como sinais falsos, incentivando as pessoas a consumir excessivamente e as empresas a expandirem-se para além do que justifica os fundamentos de longo prazo. Dinheiro fácil cria distorções econômicas, incentiva o aumento do endividamento e fomenta empreendimentos altamente especulativos que de outra forma não sobreviveriam, se não fossem as condições artificiais que os criaram. Ou seja, pessoas e empresas acreditam que está tudo bem, mas não é o que a realidade diz. Assim como uma pessoa com um vício que se sente bem quando sacia sua vontade, os efeitos da impressão de dinheiro logo desaparecem e em pouco tempo a dependência volta e bate o desespero ou a necessidade ainda mais. Da mesma forma, para uma economia baseada na impressão de moeda, o dinheiro fácil é impulsionado pelas taxas de juros extremamente baixas, porém, quando as taxas de juros aumentam,
aumentam, o dinheiro fácil para de circular na economia e ocorre um colapso econômico. Continuando a nossa analogia, assim como uma pessoa com vício necessita passar pela abstinência para voltar a ser saudável, a economia também necessita de abstinência de dinheiro novo para voltar a ter saúde. Isso ajuda a eliminar os investimentos ruins ou títulos podres, como é conhecido no mercado financeiro, e move o dinheiro de projetos que não estão funcionando para aqueles que estão. O que você precisa entender é o seguinte: ninguém, nem eu, nem os austríacos, ninguém quer um colapso econômico. Só que, infelizmente, ao longo do tempo, grandes injeções de dinheiro na economia só ajudou a crescer o Estado, tornou a classe alta mais rica e causou um aumento nos preços de ativos como imóveis. Vai tentar comprar uma casa atualmente, para você entender o que eu estou falando. E também tornou a vida mais difícil para a classe média e especialmente para a classe pobre, levando a um enorme aumento no custo de vida para quem muitas vezes já está no seu limite. E na tentativa de controlar o aumento de preços, os bancos centrais estão aumentando as taxas de juros e tornando o crédito mais restrito. Mas com tanta dívida acumulada, esses aumentos ameaçam desestabilizar a economia. Ou seja, ao tirar o estímulo do dinheiro fácil, estamos potencialmente nos preparando para tempos difíceis. Os bancos centrais continuarão lutando contra o aumento dos preços com taxas de juros mais altas e permitirão que a economia se cure, ou seguirão o padrão das últimas décadas e, ao primeiro sinal de uma queda nos preços de títulos públicos, imóveis e ações, irá intervir, reduzindo a taxa de juros e injetando dinheiro na economia. Se escolherem o caminho da intervenção, estarão brincando com fogo, pois, como o próprio Ludwig von Mises explica, uma vez que a opinião pública estiver convencida de que o aumento de quantidade de dinheiro continuará e nunca terá fim, e que, consequentemente, os preços de todas as commodities e serviços não irão parar de subir, todas as pessoas se tornarão cada vez mais ansiosas para comprar o máximo possível e reduzir suas reservas de dinheiro ao tamanho mínimo ou zerado. O que, por sinal, é o que acontece com o nosso país. Devido a seu longo histórico com a inflação, se você for analisar a sociedade brasileira, você verá que o brasileiro não tem cultura de investimento. Em uma sociedade onde todos estão ansiosos para trocar seu dinheiro por bens reais, não importa se precisa deles ou não, não importa quanto dinheiro precisa pagar por eles, ninguém irá querer poupar. Ou, no nosso caso, trocar R$100 por R$120 no futuro. Mas se eu te dissesse que tem um novo sistema de dinheiro que promete modificar toda a forma como entendemos o que é dinheiro e inflação, e que também é anti-inflação, se eu te contar que esse sistema já existe, ficou curioso? Se você quiser saber que dinheiro é esse, dá uma olhada nesse vídeo que eu separei para você. E é claro, se esse vídeo agregou valor para você, considere se inscrever nesse canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com alguém que você acredita que possa se beneficiar dessas informações. Vejo você nos próximos vídeos.